saiu o edital para a Prefeitura de Araxá. Na verdade, 2 editais publicados para a Prefeitura de Araxá. O primeiro edital da Secretaria de Educação e o segundo edital da Secretaria de Ação, Fazenda, tal. Observe que na educação são 363 vagas para todos os níveis e para as outras secretarias 130 vagas também para todos os níveis. A remuneração, você vai poder observar, ela é interessante, não é? E as inscrições para a educação, 30 de maio a 29 de junho, para as outras secretarias de 3 de julho a 3 de agosto. E as provas, 30 de julho e 2 e 3 de setembro, respectivamente. Você conhece a banca que vai preparar esta prova? A banca é a IBGP. Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barina, eu tenho 40 anos de experiência com concursos públicos e trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, certo? Bem, vamos conhecer o que essa banca quer de português nesses 2 concursos, vamos conhecer um pouquinho da banca, vamos resolver algumas questões da banca com você. Então, veja só. Nós temos aqui, eu coloquei o programa dos 2 concursos para nível superior, mas não há alteração, na verdade, em relação ao nível médio, não, tá? E em relação ao nível fundamental, é claro que isso é cobrado de uma maneira mais leve, não é? Então, você vai observar o seguinte, temos aqui compreensão e interpretação de textos, então não é apenas compreender, não é apenas encontrar as respostas que estarão explícitas ali, mas também interpretar, ou seja, ler aquilo que está subentendido, que está pressuposto ali dentro. Aparecem os gêneros e os tipos textuais. Então, você, por exemplo, em tipologia textual, você sabe a diferença de um texto expositivo para um argumentativo? E quando a gente fala em gênero, você sabe a diferença de um conto para uma crônica e de uma notícia para uma reportagem? Então, precisamos estudar isso. A questão da variação linguística, então diversidade de usos da língua. A gente pode, por exemplo, ter marcas de oralidade, né, de conversa dentro desse texto. A gente pode ter um regionalismo ali dentro, então expressões naturais de determinadas regiões e daí por diante, ou de determinados grupos, não é verdade? Agora, fala-se também do discurso direto, do indireto e do indireto livre. Eu sei que o direto e o indireto são bem simples, mas o indireto livre é quando você faz essa menção a esse discurso anterior de uma maneira livre. Temos que estudar isso daí. Coesão e coerência sempre tão cobrada em concurso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui nas classes de palavras, que seria o estudo da morfologia, né? Então, temos 10 classes de palavras. Temos artigo, substantivo, adjetivo, temos o numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Veja que eles selecionaram alguns. Veja, eles não querem apenas a identificação, se aquilo é um verbo ou se é um adjetivo, mas eles querem a flexão e principalmente o emprego. É aqui que entra a questão da coesão e da coerência. Por exemplo, se você usar uma conjunção em vez de outra, isso pode gerar uma coesão, mas não gera uma coerência. Observe, por exemplo, o uso do pronome. Quando a gente tem o uso do pronome este, esse, aquele, então precisamos conhecer isso, tanto dentro de classe quanto em relação à coesão e coerência. A pontuação entra aí dentro, tá? Porque dependendo da pontuação, nós temos um sentido diferente estabelecido ali. Observe que aparece também a questão da formação de palavras. Então, a gente tem derivação, composição, outros processos. Você sabe a diferença de derivação para composição? Você sabe, por exemplo, qual é a diferença de abreviatura para abreviação? Não é a mesma coisa, não, tá?
Observe que dentro do texto aparecem também estratégias argumentativas. Você já viu quando um autor coloca assim, segundo o filósofo fulano de tal? Pois é, isso é um argumento que a gente chama de autoridade naquele momento. Então temos que conhecer essas estratégias argumentativas. Veja que aparece aqui especificamente verbo. Já tinha verbo aqui. Mas é lógico, está falando de flexão e conjugação, mas também de correlação verbal. Você sabe o que é isso? É a maneira como um verbo se relaciona com o outro. E também tempos e modos verbais. Quando você fala em tempos e modos verbais, tem gente que acha que estudar verbo é ficar assim, ó. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, eles falam. Cuidado! Tá? Isso é fofoca. Eu falo, tu falas, ele fala, isso é fofoca. Isso não é estudar verbo. A questão é, se eu tenho uma frase com um verbo no presente do indicativo e eu troco isso para o presente do subjuntivo, por exemplo, que alteração semântica que isso causa? Ou seja, que alteração de sentido que isso causa? Todas as vezes que aparecer o termo semântica, semântico, semanticamente, é sentido. O mesmo acontecendo aqui com as vozes verbais, voz ativa, passiva, reflexiva, recíproca. Veja que não é só a morfologia que é cobrada, é também a sintaxe, por isso a estrutura da oração e do período. Então, temos aqui o caso do sujeito, do predicado, temos o complemento nominal, o adjunto adnominal. Você sabe a diferença de um para o outro? Pois é muito simples. Não precisa ficar dando essa volta toda para estudar isso, não. Tem que ir direto ali, né, na veia, tá certo? E também aparecem aqui dentro as orações. Você sabia que aquelas orações que a gente fica suando para estudar, né? Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva. Pois é, cada uma tem uma característica que é só dela. Tá? Nós tivemos uma prova recente da banca IBGP que se você identificasse, se tratar, né, do termo um pronome relativo, você acertava 50% da prova, de tanto que eles cobram essa questão do pronome relativo, iniciando uma oração subordinada adjetiva e os tipos de adjetivas que tem e, consequentemente, a pontuação. 5 questões em 10. Percebeu? Então temos que estudar de uma maneira focada. É isso que a gente faz estudando especificamente a banca. Lógico, entram aqui concordâncias, regências, né? O uso do pronome relativo. Você sabe usar o cujo? Sabe usar o quando? Sabe quando você usa uma preposição antes do pronome relativo? Entra a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, aqueles casos de próclise, mesóclise e ênclise. Entra também o estudo de crase, pontuação e ortografia. E quando fala em ortografia, não é apenas se uma palavra escreve com G ou J, tá? Nós temos ali o uso dos parônimos e os homônimos. Você sabe quando você usa infringir ou infligir, ratificar ou retificar? E aquelas expressões que causam dúvidas? Por exemplo, o afim junto, o afim separado, não é? Outra coisa, você sabia que o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico entra aqui dentro? E também entra a acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico. Ou seja, sabe o que você tem aqui para estudar? Tudo. Tá? Tudo. E veja que eles colocam para gente uma referência bibliográfica. Você fala, então tá bom, eu pego esse livro aqui, eu estudo, eu pego esse, eu estudo, eu pego esse, eu estudo. Pois é, eu queria só te mostrar uma coisa, se você pensou nisso daí. Você tá vendo, por exemplo, esta obra aqui, ó. Esta obra aqui do Celso Cunha, um dos livros é esse daqui, tá? Dá uma olhadinha nisso daqui. Você acha que dá para pegar essa obra aqui e estudar, não é ler não, estudar todinha e ainda estudar todas essas outras? Não dá, né? Pois é, então, o que é que eu quero mostrar para você? 40 anos
concursos públicos, eu conheço essa banca muito bem. Como eu conheço muito bem essas referências aí, afinal de contas, 40 anos de profissão mais um mestrado em letras, é óbvio que eu conheço isso daí. Então eu já estudei isso para você, como também já estudei essa banca. Então veja, eu preparei para você um curso prático de português em questões comentadas da banca IBGP. Como eu trabalho isso daí? Você vai receber lá uma prova da banca IBGP, você vai fazer com os seus conhecimentos, você vai corrigir isso daí. Logo depois, você vai assistir ao meu vídeo. E nesse vídeo eu corrijo essa prova, mas detalhe, questão por questão, letra por letra. Então eu vou aqui fazer o quê? Mostrar para você como entender o enunciado, que pegadinha que pode aparecer nesse enunciado. Vou explicar para você por que a resposta foi B e não é como todo mundo marca, tá? Então, explico para você aqui dentro também o conteúdo necessário. Vamos supor que aqui seja uma questão de interpretação e não compreensão. Eu explico para você a diferença de um ou de outro e mostro que você consegue descobrir isso pelo enunciado. Vamos supor que isso daqui seja uma questão de figuras de linguagem. Então, eu preciso saber a diferença de metáfora para comparação. Eu explico para você isso de uma maneira direta. Como? Vou te dar um exemplo. Se eu falo para você, ele é um leão, isso é uma metáfora, porque eu disse que ele é o leão. Agora, se eu disser ele é como um leão, o uso desse como, de um tal qual, já se torna uma comparação. Viu? É assim que você vai aprender a diferença de complemento nominal para adjunta de nominal. É assim que você vai compreender a diferença do sujeito indeterminado para um sujeito implícito ou desinencial, e daí por diante. Então, em cada questão, eu explico para você o conteúdo necessário. Outra coisa, às vezes, eu preciso da sua atenção a alguns PDFs. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma questão de conjunção, que é uma questão de coesão e sempre aparece nessa banca, eu já mandei para você um PDF com as conjunções para você estudar. Então, ali naquela questão eu sinalizo, olha, estuda tal PDF. Quer dizer, você não vai ficar lendo um livro inteiro ou vários livros inteiros, né? Você não vai ficar decorando uma apostila. Você vai estudar e, ao mesmo tempo, exercitar. E sabe quantas questões eu vou resolver com você da banca IBGP? 150. Você já pensou 150 questões resolvidas uma a uma, letra por letra da sua banca? Pois é, então veja que isso de fato funciona muito bem. Você conhece essa banca? Eu selecionei aqui 2 questões para trabalhar com você, para você conhecê-la. Veja que a primeira, IBGP 2023, foi para a Guarda Municipal da Prefeitura de Betim. Essa prova eu resolvo com você no nosso curso. Então, veja só, é correto afirmar que o autor emprega um vocábulo da linguagem informal e conotativa no trecho. Então, primeira coisa, correto. Cuidado! Ora a banca pede o correto, ora ela pede incorreto, ora ela pede exceção. Cuidado! Então fique de olho nisso. Às vezes a banca traz correto, 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 de repente vem o incorreto, você ficou na cabeça que é correto. Outra coisa, é linguagem informal. Então, não é formal. Não é como você, por exemplo, tem que ir a uma festa e tem que ir com uma roupa formal. Não, não. Aqui é informal. É como se fosse a bermuda e a camiseta da linguagem, entendeu? Então, é aquilo que você usa aí no seu dia a dia, sem formalidade. E conotação, conotativa. Cuidado, existe a denotação ou linguagem denotativa e a conotação ou linguagem conotativa.
O que é a linguagem denotativa? É o sentido real, é o sentido literal da palavra. Então, eu falo estrela, por exemplo, a primeira coisa que você pensa é isso aqui. Então, veja, é aquele primeiro sentido que aparece no dicionário. Então, denotação, de dicionário. E conotação. Conotação é um sentido figurado que você dá àquilo ali. Então, por exemplo, o artista, ele é chamado de estrela do cinema. Por quê? Porque está no alto, ofusca todo mundo, não é? Então, esse é um sentido figurado. É como se você desse ali um cenário. É um cenário diferente que você deu para aquele sentido real. Percebeu? Então, com essa dica aqui, ó, você não confunde mais denotação com conotação. Se eu falo para você o fogo queimou a casa, isso é um sentido literal. Agora, o fogo da paixão o consumiu é um sentido que figurado. Percebeu? Aqui se quer linguagem informal e conotativo. O que você vai observar? Então, veja, por exemplo, eu vou te falar das outras, mas veja, por exemplo, na letra B, que é a resposta. Diz assim, em alguns casos mais extremos, spoilers também têm sido fonte de prejuízo para estúdios, interferindo na audiência de programas e melando a surpresa. Veja essa palavra, melando. Isso é da linguagem informal, isso é quase uma gíria, não é verdade? E outra coisa, isso está em sentido conotativo, não é encher a surpresa de açúcar, não é isso que está dizendo, tá? Então esse daqui é um sentido que conotativo e é da linguagem informal. Veja que temos um E aqui, então não bastaria um. Agora, na letra A, veja, você pensa assim, eu poderia, para avaliar linguagem informal, eu poderia usar esse fragmento numa redação, por exemplo, num concurso? Claro, olha lá. A frustração dos espectadores que seguiam a série foi tão grande que o canal se viu obrigado a deletar a postagem e publicar um pedido de desculpas. O mesmo aconteceria na letra C. Há quem diga que conhecer de antemão os rumos de uma história não interfere em nada na experiência de desfrutá-la. E na D, criou-se um ambiente propício ao surgimento de uma etiqueta para poupar o público de informações não solicitadas. Aí você fala, mas aí essa etiqueta aqui? Bem, essa etiqueta eu posso ter dois sentidos. Essa palavra aqui, ó, ela possui a característica da polissemia. O que é polissemia? Poli quer dizer vários. Semia é de semântica, então são sentidos. Então, assim como manga tem mais de um sentido, pode ser a manga da camisa ou pode ser a manga fruta, a palavra etiqueta também. Pode ser a etiqueta da roupa e pode ser a norma de educação. Então, não é que nós temos aí linguagem informal e conotativa. Então, muita gente marca a letra D. Não, é letra B. Viu como a gente estuda de uma maneira bem direcionada? Agora, veja esta outra questão aqui de 2022. E diz assim, as expressões destacadas sinalizam de forma explícita, para fora, quer dizer, clara, o ponto de vista do articulista. O que é o ponto de vista dele? A gente até simboliza como isso aqui, ó, o ponto de vista. Isso daqui é algo que ele pensa. Quando a gente fala o ponto de vista de alguém, é o que essa pessoa pensa a respeito de alguma coisa. Qual é o seu ponto de vista a respeito de redução de maioridade penal, por exemplo? Então, você vai passar aquilo que você pensa, o seu ponto de vista. Então, aqui diz, o ponto de vista do articulista, quer dizer, de quem está escrevendo esse artigo da prova, em relação àquilo que ele diz, exceto em. Então, onde não temos ponto de vista. Observe, por exemplo, a letra D. Ele diz assim, muito embora seja óbvio, sempre é bom lembrar que o problema... Bem, ele entende isso como óbvio. Pode ser que para mim a coisa não seja óbvia.
Então, é claro que isso daí você vai olhar dentro da leitura do texto também. Há situações que a gente percebe isso de uma maneira muito clara. Por exemplo, eu falo para você, por exemplo, esta caneta é azul. Bem, ela de fato é azul. Agora, se eu disser, esta caneta é boa, agora já é meu ponto de vista a respeito dessa caneta. Para você, ela pode não ser. Notou? Então, aqui, veja, o conhecimento da realidade brasileira fica cada vez mais distante. Então, quer dizer, ele não diz que fica distante, fica mais distante. Então, ele está passando a opinião dele de que já é distante e vai ficar mais ainda. E na letra B? E não se limitar à cômoda posição de criticar ou realizar audiência pública. Veja que essa palavra cômoda é ele quem acha que a posição de criticar e realizar audiência pública é cômoda. Pode ser que alguém que realize, por exemplo, uma audiência pública ou faça crítica não acha que seja cômodo. Agora, na letra A, não há ponto de vista, não há. E nós estamos procurando exceto. Olha lá, discussões sobre se devem ou não ser internados compulsoriamente. Isso aqui está dizendo internados obrigatoriamente, sem direito à escolha, né? Então, ele não está dizendo que as pessoas devem ser internadas compulsoriamente. Está dizendo que há discussões a respeito disso. Então, isso não é ponto de vista. Entendeu como que a gente vai do enunciado até a última opção, trabalhando um a um? Pois é, isso daí, 40 anos de experiência com concursos públicos, me ensinaram que realmente funciona. Se você gostou aí da ideia de estudar português em questões comigo, eu convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Olha, você fecha uma prova de informática se você estuda com o tio Paulo. Pode ter certeza disso. Outra coisa, você pode adquirir a dobradinha português e informática. E veja, converse aí no nosso WhatsApp ou entre aí no nosso site e você vai observar como que você pode fazer cursos com excelente qualidade e melhor, com um preço muito humano, o que é importante. Tá certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.